Atitudes basilares, nosso tema para a segunda carta de Paulo ao seu companheiro Timóteo. Atitudes basilares, uma série de posturas que Paulo coloca, e é explicado a natureza dessa carta, porque Paulo está preso, é a prisão derradeira dele, e então ele quer dar essa palavra a Timóteo sobre, agora que ele parte, ele vai ser levado à pena de morte, como Timóteo deveria se postar e atitudes que ele deveria ter, fundamentais na caminhada dele. Então, nós vamos continuar sendo abençoados por esta carta, hoje no capítulo 4, do verso 16 a 18, mais para o fim do Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos então ao capítulo 4, versos 16 a 18, e já aproximando da conclusão no final desta carta. E antes de nós lermos esse texto, nós vamos recordar mais uma vez um verso que temos destacado nesta carta, quando pensamos em atitudes basilares, posturas que são necessárias em nossas vidas. No capítulo 1, verso 7, eis o verso que temos destacado. Vamos recordar esse verso, vamos dizê-lo juntos. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Aí está, num pequeno pacote, a questão de atitude basilar, sem covardia. Sem covardia, o crente nunca deve estar na covardia. Mas o que deve então ele ter, que postura deve ter? Diz aqui o verso, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isto tudo no Senhor. É o que Deus nos dá, o poder, o amor e equilíbrio nas situações desafiadoras. Então, nosso texto, 2 Timóteo 4, começando com o verso 16 até o verso 18. Abra o seu coração para a voz da palavra, a ministração do Santo Espírito, e coloque a sua mente alerta nesse momento. Vamos ouvir a palavra. Diz assim o apóstolo. Aliás, antes do verso 16, deixe-me retornar ao verso 6, para aprendermos melhor o contexto, a ideia, o que está envolvido a partir do verso 16. O verso 6, ele diz assim, ele afirma assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Note bem aqui, Paulo diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Do que ele está falando? De que ele vai ser levado à pena de morte em breve. A sua vida está no fim, ele já cumpriu o que Deus tinha para ele neste mundo. Por isso ele diz, está próximo o tempo da minha partida. E aí então, ele olha na retrospectiva na sua vida e diz, combati o bom combate, terminei a corrida, não parei na metade, terminei a corrida da fé nos meus anos com Deus neste mundo. E guardei a fé, não perdi a fé no caminho. E agora os nossos versos, a partir do verso 16 para esta noite. Paulo ainda falando, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. E aí o apóstolo pede para que os ouvintes se ajuntem a ele. Amém.
Amém e amém. Mais uma vez, o verso 16, parte dele, minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Verso 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Verso 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória. Recebemos a palavra do Senhor. Forrest Gump é o nome do personagem do filme lançado em 1994, se tornou um filme clássico. Esta pessoa, este rapaz, depois homem, com certas limitações, mas que passa por diversos momentos da história americana, e então toda a história dele, de um homem simples, mas uma história interessante, é apresentada no filme. Mas há um momento no filme peculiar que é relevante para nós nesta noite. É quando ele decide correr pelos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem duas costas, diferente do Brasil, dois litorais, um no Oceano Atlântico e outra costa, outro litoral no Oceano Pacífico, não é? E ele corre de uma ponta à outra. E há um dado momento, quando é perguntado a ele no filme, por que ele não parou de correr? Por que você não parou de correr, Forrest Gump? Ele disse, eu corri sem nenhum motivo em particular. Eu simplesmente continuei correndo. Eu corri até um oceano e pensei que se eu vim até essa distância, então vou virar e continuar correndo até o outro oceano. Então veio a outra pergunta. Perguntaram a ele, mas qual é a razão? Qual é o motivo dessa corrida? Que, aliás, no filme, é dito que ele correu por 3 anos sem parar, de um oceano a outro. Então, a pergunta derradeira, qual é a razão de você correr 3 anos de um lado para o outro? Qual é o motivo? O que justifica isso? Ele respondeu de forma categórica e breve. Simplesmente senti vontade de correr. Qualquer navio, para não cair num absurdo, não ser um absurdo em si, qualquer navio navegando, precisa ter respondido 2 perguntas. Para onde está indo? Qual é o destino? E por que está indo? Qual é o motivo de ir? Para onde está indo? E por quê? Qual é o motivo de estar indo para lá? Pensando em Forrest Gump e o navio, nós estamos pensando, na verdade, sobre a própria vida, a sua existência. Por que correr? Simplesmente senti vontade de correr. Não tenho nenhuma razão, nenhum destino. Fui até onde havia terra para correr, bati no oceano, voltei. Quando terminou, também voltei. Não tinha um destino, fui e voltei por 3 anos. Mas por quê? Por nada. Mas corri muito. A lugar nenhum, sem nenhum motivo. A vida pode ser como Forrest Gump, mas não seria um absurdo ver você navegando no mar da vida e você não sabe para onde está indo. Finalmente, para onde você está indo? Que porto você busca? Qual é esse destino? E então, por que motivo você está andando para lá? Nesse texto, aprendemos com o apóstolo Paulo a grande sabedoria de vida, tanto com relação ao destino, mas também a causa, o motivo
da jornada. Ninguém que não tenha respondido essas duas questões começou a viver de verdade ainda. Não importa quanto correu de um oceano a outro e por quanto tempo, se não tem um destino que vale a pena e final, que justifica, ele não tem então uma razão para a corrida, não começou a viver, está zanzando pelos seus anos, até que haverá de cair, trôpego e morto. O destino é orientador para a existência humana. O destino define tudo. Quem nós somos, como nós vivemos, por que nós vivemos. O apóstolo Paulo está nessa situação aqui, que é um daqueles momentos da vida que chegou para ele e chega para nós de vez em quando, e há de chegar de forma mais grave, quando essa questão de termos o destino e a razão de viver vai ser provada e haveremos de ser despertados da nossa correria de uma ponta para outra na vida, nos anos, sem ter o destino, sem ter o motivo. Aqui está o apóstolo Paulo, preso, condenado à morte. É hora de avaliar a vida. Por que eu corri? Para onde estou correndo? Qual é o meu porto final? E por que estou indo para lá? Qual é o meu motivo? Note que o apóstolo Paulo tem um rumo definido. Está resolvido para ele. Onde é que ele finalmente irá portar o seu navio? O seu último destino. O quadro é difícil. Diz ele no verso 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Uma das ofertas que se apresentava no Velho Testamento era a oferta da bebida, o vinho derramado no altar. Ele diz, assim como o vinho cai no altar, eu também estou caindo. Minha vida está no fim. Pena de morte decretada. E agora? E agora? É isto? É isto? A pena capital, quem sabe por uma espada de um soldado vai ser aplicada a mim e pronto, acabou. A vida foi isso. É esse o fim. Ele diz, sobre o Senhor me levará para o seu reino. Não. O ponto final do apóstolo Paulo não é a capital do Império Romano, onde ele está preso. Não é nem mesmo o lugar do sacrifício aonde ele seria levado. Aí não é o fim. Não é o destino, não é o porto. Ele fala que o Senhor me levará para o seu reino celestial. O apóstolo Paulo correu e continuaria correndo até chegar ao destino chamado reino celestial do Senhor. E se nós estivermos correndo para lá, para onde é que estamos correndo? E mais cedo ou mais tarde há de chegar a nós situação semelhante do apóstolo Paulo, onde será testado isso. Realmente nossa existência foi definida pelo destino. Tínhamos um destino que era capaz de justificar e moldar nossa existência ou não. O apóstolo Paulo tem um rumo definido que definiu então toda a sua existência. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora aguardo a minha coroa da justiça que o Senhor me dará. A existência e a fé para o apóstolo Paulo são duas experiências interligadas e vencedoras. A fé e a existência são interligadas e vencedoras, porque a vida dele é uma existência, é um navio navegando no mar da vida com um porto certo, claro para ele. Qual é o seu porto final? Qual é? A pergunta é inevitável. A viagem está acontecendo. Não adianta ficar correndo entretido de um canto para o outro. Sabe a questão do destino e do rumo definido é algo que é fundamental à existência humana.
Alfa e ômega é uma expressão conhecida e é uma expressão que tem nas duas palavras duas letras do alfabeto grego. Como o alfabeto grego teve uma influência muito técnica e filosófica também na nossa cultura ocidental, essa expressão alfa e ômega se tornou muito conhecida. E mais, como é uma expressão que lá do passado foi usada, inclusive, aplicando a Jesus Cristo, é a expressão conhecida. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, no capítulo 1, verso 8, Deus falando e dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Mas quando chegamos no final, no capítulo 22, o verso 13, aí é Jesus Cristo falando e dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Então Deus é alfa e ômega, mas então Jesus Cristo é alfa e ômega? Sim, na doutrina da Trindade das Escrituras encontramos o significado e o sentido de tudo isto. Mas aí está, Deus encarnado em Cristo é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra do alfabeto, como o nosso A e o nosso Z. Então, essa questão do alfa e o ômega é algo que nós precisamos atentar quando pensamos na nossa existência. Qual é o meu alfa? Isto é, de onde eu vim, isso define quem eu sou, a razão para o qual eu fui criado. Se eu não fui uma criatura, não sou uma criatura criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, com todo um significado que extrapola o material e o temporal, então não há muito sentido a vida. Mas se eu sou uma criatura de Deus, algo significativo em mim, eu posso encontrar o ômega. E uma das lutas de todas as propostas que estão aí em relação à existência humana e das coisas, é primeiro encontrar o alfa, mas acima de tudo encontrar o ômega. Mesmo num alfa materialista e numa crença no acaso, tudo aconteceu por um acaso, fica a questão do ômega: para onde é que tudo isso está indo? Qual é o destino final? Mas na sua vida é a mesma coisa. Qual é o meu alfa e então qual é o meu ômega? Qual é o meu ponto, meu rumo final? Qual é o meu porto? Essa é a questão. É preciso ter o rumo definido. Isso modifica tudo, e o apóstolo Paulo tinha isso definido. E enquanto você não definir, a sua existência vai parecer o absurdo de um navio que partiu e está no meio do oceano, não sabe para onde deve ir, não sabe para onde está indo, e nem por que está indo, qual é a missão. Mas o apóstolo Paulo conhecia o destino, esse destino modelava a sua existência, a sua perspectiva toda de vida, mesmo nesta hora tão difícil na prisão em Roma. E por isso, então, a partir do destino, ele sabia qual era a causa primordial da sua vida. Qual era a causa primordial? Qual é a razão primordial da minha existência? E encontramos aqui ela de uma forma dupla e uma dependente da outra. Ou melhor, a primeira causa é a causa basilar e a segunda é dependente. O apóstolo Paulo entendia que a causa primordial dele era a glória de Deus. Seja a ele a glória para sempre, diz o apóstolo Paulo. A glória não é minha, a glória não é de ninguém neste mundo mais poderoso num aspecto ou em outro. A glória é de Deus, a glória não é do mais famoso do ser humano, porque é um ser humano. A glória de Deus, a glória não é de uma causa humana, a glória não é de um país, a glória não é de nenhuma atividade humana, por mais nobre que seja, a glória é de Deus. A Ele, e somente a Ele, seja a glória. A vida do apóstolo Paulo tinha esta causa primordial: glorificar a Deus e dar a Deus toda a glória, com tudo que ele era, com tudo que ele tinha. Eis a visão cristã, eis a visão segundo as Escrituras. Aquele que se envolve com a fé cristã, pensando que ela é apenas um acessório, uma muleta, não entendeu.
A fé cristã, quando nós encontramos com Deus em Cristo, morremos com Cristo na cruz, nascemos para a nova vida, tudo que nós temos e somos é para a glória de Deus. Isso muda toda a minha visão profissional, muda a minha visão sobre o matrimônio, muda a minha visão sobre família, educação de filhos, muda a minha visão como cidadão, muda a minha visão na forma de eu votar, muda a minha visão na forma de eu me relacionar com as pessoas, muda a minha visão na forma de eu me portar com a igreja, glorificar a Deus sobre todas as coisas, em tudo que eu tenho, no meu dinheiro, nas minhas posses. Um comportamento, uma atitude que sempre glorifica a Deus e nunca represente algo que não possa glorificar a Deus, qualquer envolvimento, postura ou uso. Aí está então o motivo supremo do apóstolo Paulo. A ele seja toda a glória para sempre. A glória não é de Paulo, não é de outro. Não é do imperador romano que estava ali na cidade. A glória não é do Império Romano, tremendo Império Romano. A glória é do Senhor. Seja a Ele a glória para sempre. Eis uma vida vivida sabiamente. Se o destino é o reino celestial, então a causa primordial não poderia ser outra. E por isso, nós vamos encontrar, não somente que ele vive para glorificar a Deus, mas então, necessariamente, implicitamente, ele vivia para servir a Deus, no que ele era, no que ele fazia. Ele foi chamado para o apostolado. Ele, antes da sua conversão, tinha outras ocupações, mas quando chamado, no caso dele, foi chamado para ser apóstolo. E ele diz que ele proclamou a mensagem plenamente. A mensagem foi plenamente proclamada. Inclusive, ele indica lá na sua primeira audiência, ele menciona a sua primeira audiência de julgamento. E ele fala, a mensagem foi plenamente proclamada. Aquilo para o qual Deus o chamou, ele viveu, ele sempre buscou servir a Deus. Todos nós temos um chamado do Senhor onde nós estamos. A questão é se nós entendemos que vivemos em tudo para glorificar a Deus e então para servi-lo onde nós estamos. E naquilo que nós fazemos, sim, naquilo que nós fazemos. Houve um entendimento errado da espiritualidade cristã, já nos primeiros séculos, na Idade Média foi muito forte, e se rompeu com essa ideia equivocada quando surgiu a reforma protestante, pedindo a volta às Escrituras. Qual era a ideia equivocada? A ideia equivocada é que servir a Deus na atitude máxima era você deixar tudo e entrar para uma ordem religiosa e se colocar talvez num mosteiro, num convento e às vezes de forma até isolada. Isto é, você simplesmente se evadir da vida, da realidade do mundo. Nada poderia estar mais errado. As Escrituras nos ensinam que nós todos somos chamados para servir o Senhor, naquilo que Ele nos chamou e onde Ele nos colocou. Na profissão onde você está, na casa onde você está, no casamento onde você está, na forma de educar seus filhos. Na igreja, aquilo que Deus colocou você ali, você deve estar servindo a causa do Evangelho. Na forma que você se comporta, na forma que você se apresenta, na forma que você fala, glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. É algo que envergonha o nome de Deus, diminui a glória de Deus se você a representa nesse sentido. Ou você realmente glorifica a Deus e ali procura servi-lo, naquilo que Deus lhe deu, lhe colocou. Então, com a chegada do novo entendimento, a redescoberta do entendimento bíblico de vida a partir da reforma, entendeu-se, como por exemplo o reformador Martinho Lutero falou, que o trabalho do sapateiro era tanto um serviço a Deus, quanto de um sacerdote, um pastor. Os dois estavam servindo a Deus, naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Causa primordial, glorificar a Deus e então servi-lo. Uma causa primordial dupla estava na vida do apóstolo Paulo. E assim ele fez. Então o destino mais a causa ultrapassam as situações terrenas, momentâneas. Lá está o apóstolo Paulo preso. Mas a vida dele não se resume ao momento, nem à situação, há algo mais amplo. Chama-se a glória de Deus para sempre. E viver para essa glória, viver com essa glória, servindo em cada circunstância e momento.
Paulo serviu quando ele estava livre, viajou nos projetos apostólicos, agora está preso, está limitado, contido, é um momento sem esperança humana, pena de morte, mas continua servindo da mesma forma, porque o serviço que ele tem é para servir uma glória que é eterna, e aquilo é apenas um momento da grande viagem, da grande travessia. É o agora versus o eterno, é o particular, circunstancial, e o todo que é eterno. É o mundo que é fugaz e transitório, e Deus versus Deus, agora versus o eterno, o particular versus o todo, o mundo versus Deus. Paulo está no agora, mas servindo o eterno. Paulo está numa situação particular, mas servindo todo o que é a glória de Deus. Paulo está no mundo, mas glorificando e servindo a Deus. Enfim, ter a causa primordial. E a causa primordial precisa nascer do rumo, precisa estar alinhado com o rumo, com o destino. Destino, rumo definido, a causa primordial da minha vida, causa primordial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, foi o grande líder. Conduziu a nação da Inglaterra em particular, num momento terrível. Estava pronta, ou diante da possibilidade de ser arrasada. E ele foi o grande líder, e ele discursou naqueles dias, e um discurso que ele deu no parlamento inglês, ele disse, entre outras coisas, o seguinte: vitória a qualquer custo, vitória a qualquer custo, vitória apesar do terror, vitória não obstante quão longo e difícil o caminho possa ser, pois sem vitória não há sobrevivência. Ele estava se referindo à sobrevivência de uma nação, mas podemos aplicar essa verdade à sobrevivência da existência humana. Não há sobrevivência humana, a não ser que haja um rumo certo e garantido do reino celestial. E somente se há um rumo garantido deste reino, é que há uma causa primordial. E se há então um rumo, o reino celestial, e há uma causa primordial, glorificar a Deus em tudo que eu sou, e servi-lo, então é vitória a qualquer custo, vale a pena, devemos continuar. A nossa sobrevivência, a nossa razão de ser e de luta, então, está justamente no reino celestial do Senhor, e não nos reinos deste mundo, no reino do Império Romano, que passou e todos os outros vão passar, mas na glória eterna de Deus. Mas quem é suficiente para isto? Nem o apóstolo Paulo é. Como que podia ele focar e marchar firme na direção do reino celestial e servir a Deus na circunstância e momento como este em que ele se encontrava? Era possível para ele, e é para você também, hoje aqui, porque há uma companhia garantidora. Há uma companhia que garante. A vitória vem, a luta não é inglória. A luta já tem uma vitória decretada, inclusive na sua vida, porque se você está em Cristo, Ele é a companhia que garante. Você há de caminhar e chegar ao reino celestial. Paulo diz, da minha primeira defesa ninguém apareceu. Paulo foi levado preso a Roma, a segunda prisão dele em Roma, segunda vez que ele é preso em Roma, agora numa cela difícil, escura, suja, e o processo correu já pelo que ele indica. Mas ele se refere à primeira audiência, o que os romanos chamavam de prima actio. É a audiência preliminar. Ele diz, na minha primeira defesa, a primeira audiência, ninguém apareceu. O que ele está falando?
em Roma havia a igreja cristã, não no sentido em que pensamos hoje, inclusive lá a Catedral de São Pedro, o Vaticano, não. A capital do Império Romano não era cristã, não era uma cidade cristã, Roma, pagã, com cultos de todo tipo, adorando a todo tipo de coisa, mas lá havia a igreja, um grupo pequeno dentro daquela grande cidade na ocasião. Os cristãos, a minoria de minoria. E Paulo está se referindo a boa parte da igreja. Paulo foi à audiência. Ninguém ali, nenhum irmão, diz ele, apareceu, veio dar um apoio, talvez testemunhar a meu favor. Ninguém. Isso é comum, acontece com muitos quando atravessam um momento semelhante a este. Paulo não está dizendo que ele não tinha ninguém, porque nos versos anteriores ele fala, por exemplo, do médico Lucas estar com ele. Ele usa uma hipérbole, que a maior parte, na verdade, dos cristãos se abstiveram de se envolver com ele. Medo, quem sabe, já que essa questão de Paulo ser processado é uma condenação da fé cristã, e se eu aparecer em público me identificando com isso, pode me complicar. Talvez ele não recebeu o apoio que ele precisava receber, uma visita, uma visitação. Enfim, Paulo ficou um tanto quanto solitário. A verdade é que a vida cristã nesse mundo pode ser muitas vezes humanamente solitária. E nós enfrentamos muitas solidões, porque às vezes as pessoas nem podem estar muito conosco. Mas Paulo, então, ficou entregue a si mesmo? De forma nenhuma. Diz ele, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Louvado seja o Senhor por isso. Meu irmão, nem eu nem você, jamais estaremos sozinhos. Nas horas mais difíceis da vida, o Senhor estará conosco. Haveremos de chegar na beirada do nosso limite humano. Mas não cairemos, que o Senhor vai nos sustentar. Louvado seja Deus por isto. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Não falhei, não fracassei, não neguei, não voltei atrás, permaneci firme. Inclusive, diz ele, tornei o Evangelho ali conhecido de todos os gentios. Na audiência, bem, o apóstolo Paulo era essa pessoa que dar a palavra para ele era perigoso. Ele não ia deixar por menos. E certamente ele apresentou a sua defesa, e quando ele apresenta a sua defesa, ele já aproveita e apresenta o Evangelho a todo mundo ali. O Senhor me deu forças. O Senhor permaneceu ao meu lado. Essa companhia é removível, inseparável do crente, onde você for. Quando todos derem um adeus a você, o Senhor não dará adeus a você. Talvez naquele dia que você entrará num centro cirúrgico. A esposa diz adeus, o marido diz tchau, que tudo vá bem. E o enfermeiro diz, você fica aqui, porque agora ela vai para a cirurgia. E você, então, longe de todos os seus, sente-se só. Mas quando ninguém que pode lhe apoiar puder estar ao seu lado, o Senhor vai estar ali. Assim ele tem estado com o seu povo, estará sempre. E é interessante que ele diz que o Senhor o libertou da boca do leão. Que leão é esse? Que leão é este? Leão se referia, às vezes, temos escritos de líderes da igreja lá do primórdio, segundo século, se referindo ao imperador romano. Encontramos as escrituras no Salmo, leão se referindo à morte. Mas para Paulo as duas coisas se uniam muito bem. O imperador tinha poder sobre a vida e a morte de Paulo. Imperador e morte para Paulo se misturavam. Mas naquele momento, nos primeiros momentos do seu processo, ele foi liberto do leão. A vida dele se estendeu, é isto que ele quer dizer. E diz então, fui libertado da boca do leão.
Mas ele continua e diz que o Senhor me livrará de toda obra maligna. E é interessante que, como não está no português, as duas palavras aqui pertencem realmente à mesma raiz. Me livrará, libertado do leão. Libertado e livrará. Me livrará de toda obra maligna. Fui libertado do leão. O apóstolo Paulo apresenta o Senhor como este grande resgatador. Sim, Ele nos liberta nos momentos aqui e ali, nós vamos atravessando os anos, as situações difíceis, mas haveremos de um dia partir para o reino celestial, haveremos de chegar até lá, a companhia do Senhor está conosco, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, e Ele me livrará de toda obra maligna. Não há ação do maligno, direta ou em geral, indiretamente, usando o mundo e pessoas e situações, que haverá de me fazer fracassar, porque o Senhor está comigo. Serei tentado, serei pressionado para abandonar tudo e fracassar, mas o Senhor está comigo. O Senhor é a provisão necessária para essa grande viagem rumo ao destino final, o reino celestial. Eu vou chegar lá. É a vitória assegurada. É a vitória assegurada. Pelas minhas forças jamais ousaria dizer isso. Mas porque o Senhor está comigo, eu haverei de chegar lá. Haverei de chegar lá. Foi o canto do apóstolo Paulo, é o canto de todo crente em Cristo Jesus. Aqueles que têm o rumo definido e têm a causa bem estabelecida, causa primordial na sua vida. E Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Ele me levará a salvo. Paulo vai perecer nas mãos do imperador romano, mas o Senhor o levará a salvo, o seu reino celestial. Haveremos de lutar aqui e ali, os anos haverão de se passar. Qual é o destino? Qual é a causa primordial? Qual é a garantia? Há alguém que pode garantir? O apóstolo Paulo tinha tudo isso respondido. E por isso ele pôde dizer o que ele disse. Ele me levará a salvo ao seu reino celestial. A palavra reino aqui é crucial. Paulo está no centro do império, do reinado romano. Diante da humanidade, lá estava o imperador, pessoa mais temida. E abaixo dele esse domínio econômico, geográfico enorme. Mas Paulo diz, eu estou indo não para o reino do imperador romano, mas o reino celestial. Um reino maior, é celestial, é eterno, é o meu destino. Roma passa, o imperador passa, mas não o reino do meu Senhor, minha companhia, que resgatou para Ele hoje e para sempre. O destino é orientador. Ele define por que eu levanto todo dia, cada manhã. Por que eu continuo a conduzir a minha vida e amá-la cada momento. Porque eu tenho um destino definido, que define minha forma de viver, para quem eu vivo e quem me acompanha sempre. Qual é o seu destino? Você tem um destino? Se não tem, esse não ter o destino está orientando a sua vida no pior desenho possível. Absurdo. Um navio no meio do oceano, sem saber para onde vai. Zanzando, correndo. Mas não precisa ser assim. Deus se revela em Cristo e vem responder às questões e anseios do nosso espírito, que nada mais pode responder. De onde eu vim, para onde estou indo. Qual é a causa primordial que justifica meus anos, minhas lutas? Eu
li uma vez que na Catedral de Milão tinha 3 frases escritas nas portas. Quando visitei a Catedral de Milão, procurei essas 3 frases, não encontrei. Pensei, talvez a catedral é muito grande, eu não entendi as coisas aqui. Fiz uma pesquisa mais profunda e descobri que essas 3 frases que e outro, vezes repetidas, pessoas citavam como ser frases encontradas nas portas internas da Catedral de Milão. Descobri na minha pesquisa mais aprofundada que eram fictícias, não está na Catedral de Milão essas frases. Mas elas continuam sendo significativas, relevantes para mim e você nesta noite. Quando nós lemos o testemunho do apóstolo Paulo e somos ensinados pelo testemunho deste homem que sabia como viver e até como morrer então. Quais são as frases que dizem que está na Catedral de Milão e não está lá? Tudo que agrada é momentâneo. Tudo o que perturba é momentâneo. Nada importa a não ser o que é eterno. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar.